Bom, pessoal, prazer, eu sou a Juliana. Eu vou acompanhar vocês aqui no webinar hoje junto com a Ivana, nossa palestrante. Para começar, eu queria perguntar para vocês quem aqui já conhece a Software Sul. Por favor, fique à vontade para comentar aí no chat quem já conhece, quem ainda não conhece a nossa empresa. Vou começar apresentando um pouquinho da empresa aí para vocês, né? Então vamos lá, pessoal. A Software Sul ela já tem mais de 2.000 projetos entregues e 19 anos de mercado. Então, a gente, com esse tempo, né, a gente consegue atender aí diferentes países também. E a gente tem mais de 30 prêmios conquistados ao longo desse tempo. Também contamos com mais de 100 profissionais dedicados aí para ajudar a empresa de vocês. E o que que a gente pode fazer pela sua empresa, né? Então, hoje a Software Sul ela tem diferentes BUs aí dentro da empresa. Então, a gente tem toda a área de desenvolvimento, principalmente aí a nossa fábrica de software, né? Que a gente desenvolve alguns produtos internos. Então, hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais de como funciona esse trabalho, ali desde o início, como que a gente pensa no software para vocês, como que a gente traz a maior, né, usabilidade aí para o software de vocês. E também a gente atua ali com a área de desenvolvimento de suporte, implementação, né, para a área de ERP. E também a gente tem toda a parte de software, então a gente consegue atender vocês com licenciamento, desde Adobe, segurança também, Bitdefender, Kaspersky, Backup. A gente tem toda a nossa área de serviços, então a gente atua desde o suporte N1, N2, N3. Também apoiamos a sua empresa com toda a parte de infraestrutura, data center, hardware. E todo o suporte ali também para a nossa área de cloud, tá? Então, a Software Sul hoje ela atua no modelo 360 e a gente consegue aí atuar, ajudar a empresa de vocês em todas as frentes, tá? E aí um pouquinho também de quem confia no nosso trabalho, de quem é nossos parceiros aqui dentro de casa já. Então, aqui a gente trouxe algumas empresas, né? A gente tem mais de 500 clientes ativos hoje dentro de casa, mas alguns deles são Caldo Bom, Combio, Sebrae, Impress, Jeitec, Tivap, Inova, Sodivel, Tectron. Então, aí fica o convite para vocês, tá? Vou passar aqui também os contatos da SoftwareSul que vocês podem estar conversando. A gente pode fazer uma apresentação um pouco mais abrangente aí da empresa, contar um pouquinho dos nossos projetos e, claro, também falar um pouco mais sobre a nossa fábrica de software, né? Então, trabalhar um pouquinho mais junto aí com vocês, tá bom? Queria passar agora a palavra para a Ivana, nossa palestrante de hoje. Olá, gente, bom dia. Vou Bom dia. compartilhar minha tela aqui um momentinho. Todo mundo consegue ver? Tá certinho? Sim, aham. Então, gente, prazer. Meu nome é Ivana, eu trabalho aqui na fábrica de software, né, como UX designer. E aqui a gente trabalha em duas áreas, né? Então, a gente tem os nossos projetos, os nossos produtos próprios, mas também a gente desenvolve produtos personalizados da demanda do cliente, né? Então, a gente consegue trabalhar com uma variedade muito grande de tipos de produtos. E esse webinar de hoje eu quis trazer uma visão de como que a gente garante a usabilidade desses produtos, né? Experiência do usuário é um tema que é muito atual, apesar de não ser novo, né? Então eu gostaria de trazer um pouco essa compreensão do que é usabilidade, qual que é o processo que a gente faz para poder garantir que ela esteja ali nos nossos produtos. E eu queria trazer também uma abordagem um pouco diferente, apresentar umas heurísticas, né? Vou explicar um pouco mais para frente o que elas são, que são pontos de atenção que qualquer pessoa que passa a entender estes pontos consegue avaliar a usabilidade de uma interface. Então, se você é um usuário, se você tem uma demanda, conhecendo essas heurísticas, você passa a compreender melhor ali as falhas e também a qualidade da interface que você está usando, tá? Momentinho. Então, né, o que que é a experiência do usuário? A gente escuta esse termo hoje em dia muito relacionado, né, a interfaces, a layout, mas ele é um termo que ele é muito abrangente, ele tem a ver com a usabilidade. Então, ele não é necessariamente uma coisa somente para o mundo digital. A experiência do usuário, ela abrange
tudo, desde o momento que o usuário tem um problema, que ele precisa resolver este problema e a ferramenta que ele vai usar para resolver este problema. Então, a base da experiência do usuário é mesmo a usabilidade, que é a facilidade que o usuário tem para usar um sistema, uma interface, um produto e garantir que ele vai conseguir alcançar os objetivos dele de forma eficiente, né? E para garantir essa usabilidade, a gente precisa garantir a acessibilidade, que ela garante que um leque grande de pessoas, né, inclusive pessoas com deficiências, consigam usar este serviço. Para a interface ter usabilidade, ela tem que ser intuitiva, né? Então tem que ser fácil de usar, não precisa de instruções muito elaboradas para o usuário conseguir realizar ali as tarefas dele. A gente precisa ter consistência dentro de um produto, né? Então ter uma identidade visual, ter coisas que comunicam com uma certa consistência para ele entender aquela jornada dele ali dentro. E a eficiência. Então, ele precisa conseguir realizar as tarefas dele para não gerar uma frustração nesse usuário, né? Uma frase que eu gosto muito, né, é que quando a usabilidade da interface é ruim, ela é muito perceptível, mas quando ela é boa, geralmente ela passa ilesa, né? Você vai usar um aplicativo, você vai usar um serviço e você conseguiu é, realizar ali as tuas tarefas, significa que a usabilidade está boa, que a interface ela foi pensada de uma maneira que simplifica a tua tarefa e ela muitas vezes vai passar realmente ali despercebida, né? Ao contrário de uma interface que gera uma frustração para o usuário. A gente, hoje em dia, né, nós temos os profissionais de UX e UI. O que é UX e UI, né? Existe uma diferença? Não existe uma diferença? Hoje em dia, existe sim, mas são campos que eles estão interligados. Então, não tem como ter UI sem ter UX. E o que são essas siglas, né? UX e UI. UX é de User Experience, que está mais focado na estratégia do produto, na pesquisa relacionada a como o usuário vai realizar aquela tarefa, quais são as tarefas que ele precisa resolver dentro deste sistema, né? A arquitetura da informação, então, é um pouco mais na jornada do usuário usando essa solução. E a UI é de User Interface, que é mais a parte visual mesmo. Então, a gente tem o layout, os componentes interativos, como que vai se comportar na tela, aquilo que o usuário vai ver, né? É realmente a janela para ele. Mas a gente não consegue desenvolver um bom layout, né? E uma boa comunicação com o usuário se a gente não tem a parte do UX que entende as dores do usuário, que entende o que ele precisa é, realizar ali, né, com aquele sistema. Então, são áreas que podem ser separadas, é possível você contratar uma pessoa apenas para o UI ou apenas para o UX, mas eles não conseguem ser realizados sozinhos, tá? São áreas que são juntas e hoje em dia, né, cada vez mais a gente tem visto profissionais que são generalistas, que muitas vezes são chamados como designer de produto, que pensa do início até o fim da solução. E como que a gente faz para poder chegar nessa solução, né? Design é a parte bonita, muitas vezes é o que a gente pensa ali, nossa, olha que coisa linda, olha como isso funciona, mas não é uma mágica, também não é artístico, né? Tem um processo, tem uma metodologia por trás. E a gente aqui na Software Sul, principalmente, a gente usa bastante o processo de Design Thinking, que eu acho que ele é bem completo. Ele é ideal para resolução de problemas complexos, né? Então, mais no final da apresentação, eu vou apresentar alguns produtos que a gente tem. A gente tem ferramentas que resolvem problemas que são realmente muito elaborados e para a gente conseguir entender, definir, traçar os fluxos dos usuários dentro dessas soluções, a gente precisa de um processo metodológico que seja bem concreto. Então, explicando rapidamente aqui o processo de Design Thinking, ele tem 5 etapas. A primeira etapa, a parte da empatia e descoberta, né? É onde a gente faz a pesquisa, a gente entende as dores dos usuários, quem são esses usuários, qual é o contexto de uso dele. Como a gente trabalha muito com desenvolvimento de ferramentas que vão ser um serviço, as pessoas vão trabalhar com essas ferramentas, a gente precisa entender o contexto de uso e a realidade delas para fazer com que a usabilidade esteja presente para essas pessoas, tá? Depois que a gente faz essa etapa de pesquisa, que a gente aprende um pouco com similares e correlatos do mercado, a gente faz uma pesquisa ali junto com
a parte do marketing para a gente entender o posicionamento do produto, a gente vai para a parte ali das definições. Então, a gente define realmente qual é o problema, qual vai ser a jornada do usuário ali dentro, os fluxos que ele vai ter dentro desse sistema. Então, nessa etapa, a gente faz uma sintetização de tudo que a gente fez na parte de pesquisa. Depois disso, a gente tem a etapa de ideação, onde a gente começa realmente a criar telas, criar layouts, né? Fazer dar um passo um pouco mais concreto. E nessa parte de ideação também a gente trabalha a identidade visual que a gente vai seguir nesse sistema, a componentização, design system, os padrões que a gente vai usar. Então, os componentes começam a ser elaborados, quais os tipos de componentes que a gente vai precisar. E com essa etapa, a gente já segue para a prototipação. A prototipação a gente consegue fazer as nossas interfaces em alta fidelidade, então elas ficam bem próximas do que vão ser feitas no desenvolvimento, mas como é uma etapa anterior, a gente tem a possibilidade de testar esses fluxos, a gente conversa com os nossos clientes, com os nossos usuários, apresenta esse protótipo. Então, se a gente, eu não sei se ele vai conseguir realizar essa tarefa, a gente consegue montar um protótipo e validar isso antes de ir para o desenvolvimento. Então, faz com que o nosso processo de concepção de produto fique muito mais assertivo, porque a gente tem várias etapas de prototipação e teste e validação das nossas soluções. Eu coloco uma seta ali em cima entre testes e prototipação, porque é realmente um processo muito iterativo, né? Nessa hora a gente vai testar, nós vamos ver os nossos erros, nossos acertos, e apenas quando a gente terminar de alinhar essa etapa, a gente pode ir para o próximo passo, que é realmente fazer a documentação e passar para o desenvolvimento, né? Então, o processo de design, ele garante que o desenvolvimento do produto, ele seja mais assertivo, seja mais próximo do que o cliente quer, e que a gente garanta que todos os pontos de usabilidade que a gente trabalha e que a gente estuda aqui dentro, eles estejam ali dentro da solução. A gente começa, né, a pensar a usabilidade, experiência do usuário, da onde vem esse termo? Quem criou esse termo? Quem criou esse termo foi o Jacob Nielsen. Eu acho interessante apresentar isso, né, da onde vem, porque não é um termo novo, né? Ele foi criado lá nos anos 90, então já tem bastante tempo que ele está aí entre a gente. Foi criado pelo Jacob quando ele trabalhava na Apple, tá? E ele, junto com o Dan Norman, criaram o Nielsen Norman Group, que até hoje, né, eu acho que não tem uma referência maior em experiência do usuário do que este grupo. Ele escreveu dois livros que eu costumo indicar, que é Design do Dia a Dia e Design Emocional. São livros que mostram que soluções de design estão na nossa vida muito mais presentes do que a gente imagina, né? Então eu sempre gosto de indicar esses dois livros para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco, tá? E por que que ele criou isso? Quando ele trabalhava na Apple, a Apple ela tem tanto produtos físicos, né, quanto produtos digitais. E ele achava que os termos eram muito vagos para tudo aquilo que ele conseguia oferecer dentro das soluções dele, né? Então, ele criou este termo, esse termo começou a ser difundido pelo mundo, e a partir do momento que ele começou a definir um pouco mais isso, ele cria as heurísticas. As heurísticas, elas são 10 pontos de atenção e 10 pontos que a gente pode avaliar numa interface para garantir que a usabilidade esteja ali. Então, eu acho muito interessante quando a gente apresenta estes pontos, exatamente porque qualquer pessoa ela sente ali uma uma interação, uma compreensão, porque está muito próximo do que a gente vive no dia a dia. Todo mundo usa muito celular, muito computador, e muitas vezes, a gente percebe que alguma coisa não está boa, a gente não consegue realizar uma tarefa no aplicativo, se sente frustrado, muitas vezes a gente não sabe por quê. E conhecendo essas heurísticas, a gente percebe que alguma delas no meio do processo não foi bem pensada, né, não foi bem conferida, e com isso, a nossa experiência do usuário usando alguma solução acaba sendo ruim, tá? Então, eu vou apresentar essas heurísticas que eu acho que é bem interessante quando você vai contratar um software, quando você gostaria de fazer alguma alteração, tem algo que não está gostando, você conhecendo estes pontos, você consegue avaliar melhor a usabilidade. A gente sempre, quando a gente cria um produto interno, ou um produto para um cliente, a gente tem uma etapa de avaliação das heurísticas que é realmente uma revisão do sistema para garantir que todos esses pontos estejam funcionando da maneira correta dentro da nossa solução.
Então, a primeira heurística é visibilidade e status do sistema. Então, é muito importante que o usuário saiba o que está acontecendo naquela hora do sistema. Então, barras de carregamento, mensagem de sucesso, informar cada etapa que está acontecendo. Então, às vezes você fica olhando para a tela, você não sabe se a ação vai ser concluída, se ela já foi concluída. Então, isso é muito frustrante, né? Então, esse é um ponto que a gente tenta sempre trabalhar essa comunicação do status, principalmente das ações que estão sendo realizadas dentro do sistema. A segunda é a correspondência entre o sistema e o mundo real. Hoje em dia, né, a gente já vive em um mundo muito mais conectado, todo mundo já está habituado com ícones, com convenções, mas se a gente perceber, a maioria dos ícones, elas vêm de uma correspondência com o mundo real. Então, eu coloquei umas imagens ali, a gente tem como exemplo o carrinho de compras, é realmente um carrinho, uma opção de microfone, é um ícone de um microfone para você fazer algum comando por fala. Quando você tem que inserir uma imagem, é realmente uma câmera. E a gente tem o disquete e discussões de atualizações de correspondência com o mundo real, né? A gente tem esse disquete que é antigo, a gente sabe, mas ainda assim ele é uma convenção do ícone de salvar. A gente está passando por uma transição hoje em dia, o ícone de salvar muitas vezes ele pode vir como uma bandeirinha. Existem algumas movimentações para uma mudança, mas não tem como negar que o ícone do disquete ele é ainda atemporal e ainda é aceito, né, como uma correspondência que antes era do mundo real, mas hoje em dia já não é mais o nosso contexto, né? A terceira heurística é o controle e a liberdade do usuário. Então, a gente precisa permitir que o usuário tenha controle sobre as ações dele dentro do sistema. Tá? Então, a gente precisa dar uma opção dele talvez fazer essa configuração depois, dele desfazer uma ação. Isso é muito importante. Então, eu coloquei ali um print do Instagram, que é possível você cancelar o envio de uma mensagem, cancelar o envio do e-mail, você deixar uma configuração para depois, porque isso é muito importante. Quando você trava o fluxo do usuário numa ação, isso gera uma frustração muito grande. Então, a última coisa que a gente quer é que ele se sinta preso dentro do sistema. Então, garantir que essas ações sejam reversíveis ou que a comunicação, que ele possa voltar para uma página, ou que ele possa sair de uma página, sair do sistema de maneira tranquila e fácil, isso você garante ali uma sensação de controle e liberdade dentro do sistema. A quarta é consistência e padrões, né? Eu falei isso um pouco anteriormente. É muito importante que o sistema tenha consistência. Eu coloquei ali um exemplo da Microsoft, né? Tanto o Excel, o Word, o PowerPoint, eles têm uma consistência no layout, por mais que sejam produtos que funcionam bem diferente. Em todos eles você vai saber navegar onde são as configurações do arquivo, da página inicial, onde você vai salvar. Então, essa consistência entre produtos de uma mesma empresa ou entre áreas de um mesmo produto garante uma navegação mais tranquila para o usuário. Isso é muito importante para a gente. A gente utiliza isso quando a gente está construindo o design system de um produto, né, onde a gente define quais vão ser os componentes, quais vão ser os ícones. A gente precisa garantir essa consistência da comunicação em todo o sistema. Uma mensagem de remover em uma tela não pode ser diferente de uma mensagem de remover em outra tela, porque pode causar uma inconsistência mesmo para o usuário, ele pode se confundir na ação que ele está fazendo. E o mesmo serve para cores também, né? Se a gente no mundo real, a gente já tem uma convenção de que o verde é usado para alguns tipos de informação, o vermelho é usado para outros tipos de informação, é importante que a gente considere esses padrões para dentro do sistema, para não ter essa divergência, né, entre o mundo real e o mundo virtual. Prevenção de erros é muito importante, né? Eu acredito que é muito frustrante, às vezes, quando você vai salvar você preenche um formulário, você vai salvar, diz que não salvou um formulário porque tem um erro, mas não indica qual erro. Isso é bem complexo, né? A gente tenta aqui sempre
ir atrás de notificar o usuário, mostrar para ele, apontar onde está o erro e qual é a melhor maneira dele corrigir isso para que ele consiga finalizar a ação de uma maneira que não seja frustrante para ele. Muito importante também é modais de confirmação, principalmente para exclusão de coisas, né? Então a gente precisa garantir que o usuário está confirmando aquela ação para depois ele não se sentir frustrado mesmo, sim, com a questão dele ter apagado um item que ele não queria, ele sem querer ia clicar num ícone e clicou no outro, quando são ações muito críticas, é muito importante que a gente previna ele de cometer esse erro com uma segunda confirmação. Coloquei um outro exemplo aqui do Google, que eu acho que é muito interessante, né, e está no dia a dia de todo mundo, a maneira com que ele previne esses erros, completando e sugerindo as formas corretas da pesquisa. A sexta é o reconhecimento ao invés de memorização. Então, quando você mantém a consistência, quando você escolhe bem os teus ícones, em vez dele ficar precisando decorar aquilo que ele precisa fazer dentro do sistema, ele consegue olhar a interface e reconhecer o que ele precisa fazer. Então, o nome dos inputs, o escrito que está dentro do botão, os ícones que foram escolhidos, o menu está visível o tempo inteiro. Isso são coisas que facilitam o reconhecimento da navegação do usuário dentro do sistema. Flexibilidade e eficiência de uso. É, Esse, para mim, é um ponto que é muito importante, principalmente para usuários que já usam o sistema há mais tempo. À medida que você vai usando uma ferramenta, um aplicativo, um sistema web, você começa a aprender maneiras de usar ele mais rápido e, principalmente quando você trabalha com isso, né, é muito importante que a gente ofereça atalhos, que a gente ofereça maneiras de salvar preferências, salvar filtros, salvar favoritos. Então, entender como que o usuário usa inicialmente para garantir ali um onboarding, né, um aprendizado dentro do sistema tranquilo, a gente também precisa garantir uma eficiência depois que ele já está familiarizado com o contexto de uso do sistema. Então, pensar não só no novo usuário e fazer com que seja fácil de aprender, mas fazer com que ele seja eficiente à medida que o usuário já tem um conhecimento maior sobre aquele sistema. A oitava é garantir um design que seja estético e minimalista. É, A gente precisa sempre ponderar se aquela informação precisa mesmo estar exposta para o usuário daquela maneira, ou se a gente não pode dar opções um pouco menos poluídas para ele, opções de aumentar ou diminuir a visualização, de comprimir ou expandir itens, tá? Então, não colocar muito pop-up, muita comunicação, propaganda, sabe? Então, a gente procura analisar e ponderar na tarefa do usuário quais informações são realmente necessárias de ter naquela tela, quais são os atalhos que são realmente necessários, ou se a gente pode guardar aquilo dentro de um menu ou fazer um fluxo diferente. Às vezes, mostrar tudo de uma vez para o usuário acaba confundindo mais do que separar o sistema em seções que façam mais sentido com o trabalho dele, com a jornada dele ali dentro daquele sistema. Então, é muito importante a gente ponderar e entender o contexto e como ele usa para a gente conseguir limpar o layout do sistema e deixar ele o mais limpo, né, e o mais agradável junto de ser fácil de usar, né? Então ele precisa ser visualmente agradável e organizado para a gente ter uma usabilidade boa. A nona é ajudar a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros. Essa, eu acredito que ela é principalmente para modais de comunicação. Acontece alguma coisa, aquele erro gigantesco na tela, se você não comunica o que que é claramente, principalmente, às vezes, né, a gente vê muito, por exemplo, erro 404. Tá, beleza, quem trabalha com tecnologia pode saber o que que é, mas quem não é do meio, o que que é um erro 404 não faz sentido. Então a gente precisa garantir ali que essa comunicação não só pontual, mas também ela explique a mensagem. Então a gente pode seguir um padrão de um título muito claro, uma descrição clara do que ele pode fazer, ou por que que o sistema está com aquele erro, se é algo que você precisa falar com o suporte.
e um botão de cancelar ou tentar de novo que possa dar ao usuário uma sensação de que ele vai fazer uma ação em relação a esse erro, tá? Mesmo que seja um erro que ele não consiga corrigir no momento, que você comunique para ele que esse erro às vezes não é culpa dele, é um problema realmente do sistema, mas que vai diminuir ali a sensação de frustração e entender o que está acontecendo com ele. E ajuda e documentação, que é crucial, eu acredito, né? É ter um lugar onde ele possa tirar dúvidas, que ele possa ter acesso com quem ele fala o suporte, perguntas frequentes, como ele consegue realizar uma ação dentro do sistema. Então, é muito importante que seja criada uma documentação de apoio, né, para que auxilie os usuários, principalmente aqueles que estão começando. Quando a gente entrega um produto, quando a gente desenvolve um produto aqui dentro, a gente sempre tem uma etapa de onboarding, de apresentação do sistema. Então, a gente realiza tarefas, a gente faz treinamento, mas é importante que também exista uma documentação que o usuário possa se sentir livre para consultar, né, sem precisar necessariamente da ajuda de uma pessoa. E também nessa documentação ter os contatos de suporte, que eu acredito que em alguns pontos é muito importante o suporte humano para poder auxiliar, em algum problema que a pessoa tenha com o sistema. Tá? Então, essas são as 10 heurísticas. Como eu disse, eu acredito que para qualquer pessoa que usa sistemas, quando você começa a observar esses pontos, você consegue identificar, nossa, eu gostaria, né, que às vezes eu conseguisse sair dessa tela, ou que talvez tivesse um botão que facilitaria, né, a minha vida, que nossa, agora eu entendo que eu estou sentindo uma frustração porque eu não sei o que fazer nessa tela. Então, essas heurísticas, elas ajudam a gente a entender os pontos que a gente pode trabalhar a usabilidade dentro do nosso sistema, tá? E eu quis trazer também um pouco de as heurísticas, né? Eu falo que é atual, mas não é novo. Eu quis trazer algo que é atual e também é um pouco mais novo, né? Que é a gente trabalhar com a inteligência artificial. Ela está aí, né? Não tem como a gente não utilizar ela como uma grande ferramenta e uma aliada de todo o processo. Então, muitas vezes, o que antes era muito manual, era muito desgastante, às vezes você demoraria muitas horas para fazer. Eu acredito que a inteligência artificial ela vem para auxiliar o designer e para vir como uma ferramenta mesmo para ampliar a nossa capacidade. É, Ela entrega coisas prontas? Pode-se dizer que sim, mas eu acredito que o crivo humano, ali, a capacidade de avaliar, de testar, de entender o problema do usuário, de trazer essa visão humana, empática, né? Garantir a usabilidade, ela precisa do discernimento humano, ela precisa que a gente avalie ali o que está sendo entregue para a gente, né? Não dá para considerar que tudo que é entregue pronto para a gente, ele é perfeito. Então, eu gosto de usar a inteligência artificial, mas eu gosto de trazê-la como uma grande aliada e uma ferramenta para poder potencializar mesmo ali o nosso trabalho como profissional e otimizar o nosso tempo muitas das vezes, né? Então, eu tentei contextualizar aqui, eu acredito que consegui passar a minha ideia, o meu ponto de vista, assim, da importância do processo do design, explicar um pouco ali da usabilidade, o que que a gente considera quando a gente está desenvolvendo os nossos produtos aqui. É, é um processo que a gente leva bastante tempo, é um processo bem trabalhoso, bem minucioso, mas que ele traz muito valor para o produto, né? E ele traz o cliente e o usuário para perto da gente. Então, a gente faz a ponte do desenvolvimento com o usuário final, e eu acho que é muito importante a gente conseguir apresentar esse ponto de vista, porque ele também agrega valor, né, aos produtos que a gente desenvolve aqui dentro. Então, ele garante que os nossos produtos são mais assertivos para o usuário final, que eles estão realmente trazendo valor para o cliente. E agora, mais no final, eu gostaria de apresentar um pouco os produtos que a gente trabalha, né? Vou apresentar alguns deles. Lembrando que, como a gente é uma fábrica de software, é,
o leque de possibilidades é infinito, então a gente realmente pode trabalhar em qualquer área, fazer soluções para qualquer tipo de negócio. E vou apresentar um pouco para vocês verem o leque de variedade de coisas que a gente tem trabalhado. Tá? O primeiro que eu vou mostrar é um projeto que é novo, tá? Ele ainda não foi lançado, ele está no forno, mas a gente já tem bastante orgulho dele, que é um projeto que é bem bacana, que ele facilita a gestão de identidades da Microsoft. Então, ele facilita o processo de onboarding de um novo funcionário dentro da empresa. Então, isso descarrega um pouco ali dos profissionais da área de tecnologia, né? Que às vezes a gente, o setor da TI precisa criar as IDs da Microsoft dos novos funcionários, e isso gera tempo, precisa fazer um chamado. Então, essa solução, ela possibilita que esse processo de onboarding possa ser feito por outras pessoas, possa ser feito pelo RH, né? Então, ali a gente a gente simplifica esse processo e traz mais segurança e mais controle para essa tarefa que hoje em dia muitas vezes é realizada pelo pessoal da área de TI da empresa. Esse aqui é o dashboard, né, do nosso sistema. Ele tem essa identidade visual, mas ele é pensado para ser white label também, tá? Então, a possibilidade do cliente colocar a identidade visual da empresa dele, fortalecendo ali, né, a comunicação com os seus funcionários. Outra solução que a gente tem é o Arter. Posso dizer que é um queridinho aqui, né? É um sistema que ele resolve um problema muito complexo. Ele auxilia a manutenção de máquinas móveis, né? Então, a gente traz não só um sistema para auxiliar a manutenção, mas ele auxilia toda a cultura da manutenção de máquinas móveis dentro da empresa, facilitando ali a organização, a preditividade de falhas, né? Então, a manutenção ela passa a ser um processo estratégico dentro da empresa, onde você evita falhas ao invés de só corrigi-las. Então, esse tem sido, né, um desafio aqui para a gente, mas é um sistema muito interessante que a gente consegue tratar as frotas da máquina como um todo, mas também a máquina individualmente, né, tendo um prontuário de cada máquina, mapeando as peças daquela máquina e prevendo a falha de cada uma delas, de acordo com as manutenções que vão sendo realizadas e alimentando o sistema, ele consegue garantir ali uma previsão de falhas para que a empresa consiga fazer mais manutenções preventivas do que corretivas. Então, a gente tem aqui o dashboard do planejamento, né, onde a gente tem a visualização de toda a frota de máquinas, a gente tem calendário de manutenções, ele sugere manutenções preventivas de acordo ali com a previsibilidade da falha de alguns componentes. Então, é um software que traz uma solução muito interessante, muito complexa e muito ampla. Ela atende qualquer operação que tenha qualquer tipo de equipamento, né? Por ele ser totalmente é, neutro ali, né? O fluxo do usuário, ele não é fixo, baseado dentro do funcionamento de uma empresa, você consegue cadastrar as tuas máquinas e colocar a tua operação ali dentro e usar o sistema como um aliado mesmo para ajudar nesse processo de manutenção. Então, a gente tem aqui mais algumas telas, né, de análise de degradação de componente, consumo de peças. Então, ele traz realmente uma visão bem estratégica para essa área. Outro sistema que a gente tem é o Fusion. Ele traz a possibilidade, né, de você visualizar os teus relatórios do Power BI dentro de uma única ferramenta. Tá? Então, ele também é uma ferramenta white label, então eu coloquei aqui para vocês entenderem o que é o white label, né? A gente consegue alterar a identidade visual do sistema de uma maneira bem fácil para o usuário, que ele consegue colocar a identidade da própria empresa ali. Então, você consegue colocar a logo, a paleta de cores da sua empresa, colocar os relatórios de BI que você quer que os seus funcionários tenham acesso e eles ficam centralizados num lugar só. E isso traz
economia, né? Reduz os custos ali da operação, não tendo que ter a licença de BI para cada um dos usuários, né? Então a gente consegue otimizar as licenças que você tem. Aqui um pouquinho da arquitetura de como funciona, né? O Fusion, ele consome o conteúdo do Power BI, então a gente consegue trazer de uma maneira bem simplificada ali os acessos. E o que é muito interessante é que, como tem essa redução de custos, você consegue, às vezes, até colocar convidados da sua empresa para poder visualizar os teus BIs, né? Isso facilita ali a maneira com que todo mundo vai ter acesso aos relatórios. E outro projeto que a gente tem, que é um produto que é bem interessante também, né? A gente já tem algumas empresas usando, é o HidroS. Ele serve para atender a demanda de obras de saneamento. Então, ali a parte de ordens de serviço, a gente tem um dashboard que é possível você colocar, por exemplo, numa televisão, onde você consegue ter um acompanhamento das ordens de serviço, que elas estão sendo atendidas, se elas estão dentro do prazo. Esse sistema ele é bem robusto, né? Então, para uma operação de obras de saneamento, não só a parte de serviços é interessante, mas também o controle da frota, o controle do almoxarifado, as equipes que trabalham nessa empresa, né? Então, é um sistema que traz uma solução bem robusta para essa área. Então a gente passa para desenvolver essas soluções, né? A gente passa por um processo de ir a campo com o cliente, entender o usuário, entender o que ele precisa de informação ali. Acho que deu para vocês verem, né, que a gente trabalha com temas e áreas muito distintas. Então isso requer um trabalho realmente de pesquisa, de entender contextos, de aprender ali o universo do cliente para poder trazer uma solução que seja bem completa, né? Que tudo o que ele precisa esteja dentro da ferramenta da maneira mais simples possível, que todos os seus funcionários consigam usar essa ferramenta. E isso é muito importante, né? A gente tem funcionários jovens que nasceram já na tecnologia e nós temos funcionários que têm, às vezes, 50, 60 anos, às vezes são pessoas que não usam muito computador em casa, às vezes não têm essa facilidade, né, de mexer com o computador, com tecnologia. Então, a gente precisa garantir que todo esse espectro de usuários seja atendido dentro do nosso sistema, independente da complexidade da solução. Tá? Então, para recapitular, né, o que a gente viu hoje, o que eu quis trazer para vocês, né, quis fazer um webinar que a gente conseguisse tratar mesmo da usabilidade, como que a gente faz para garantir que ela esteja lá e apresentar como a gente tem usado ela aqui dentro, né? Falei um pouco ali da diferença de UX e UI, que para muitas pessoas eu acredito que às vezes ainda ficava uma zona cinza ali, né? O que são essas siglas? Passei pelo processo de design thinking, apresentei as heurísticas, falamos da IA como uma ferramenta, não como piloto dos nossos projetos, né? E apresentei nossos produtos. Então, caso tenham dúvidas ou comentários, estou à disposição. Ô, Pivana, muito obrigada aí pela sua palestra, muito show. E, pessoal, fica aí o convite para vocês, para conhecerem um pouco mais de cada produto aí que a Software tem e também para a gente fazer uma parceria, desenvolver um produto interno para vocês. A gente está aqui para prestar todo esse apoio para vocês. Então, a Ivana fica à disposição, o nosso time técnico também, as nossas consultoras. E aí, deixei aqui no chat para vocês também o meu WhatsApp, tá? Vocês podem entrar em contato. A gente faz todo esse planejamento aí, marca essas reuniões. E, e é isso, pessoal. Deixei também o link do YouTube ali para vocês. Então, sempre que a gente faz esses webinars, a gente grava, a gente disponibiliza ali para vocês, né? Então, vocês podem acessar vários outros temas ali também. E principalmente esse aqui também vai estar lá para vocês em breve, tá bom? Então, muito obrigada. Quem tiver alguma dúvida aí também, a gente vai aguardar mais alguns minutinhos e pode mandar aí no chat, tá bom? Mas muito obrigada e obrigada mais uma vez, Ivana. Obrigada.